Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thaís Targa e ajudo você a encontrar o seu novo trabalho. E falando em novo trabalho, hoje a gente vai falar sobre recolocação 40+, e carreira na maturidade. Como que você aí pode se reinventar, como que você pode repensar a sua carreira, e a gente vai falar também de etarismo. E para isso eu trago nada mais, nada menos do que Stefan Ligock. O Stefan, ele é especialista em diversidade geracional e longevidade. Tem muito conteúdo, então desliga tudo e vem para cá. Stefan, gratidão, que bom que você conseguiu vir, né? Veio de Porto Alegre gravar aqui. Exato. Me sinto muito honrada pela sua presença. Obrigado, Thaís, gratidão a você pelo convite, né? Satisfação estar aqui no teu podcast, no Caça Talentos. Eu sou ouvinte do teu podcast já, né? Há algum tempo. É um excelente conteúdo que você traz aí. E, nossa, quando você me fez o convite, topei na hora. Ah, que bom. Assim que eu gosto, né? Só uma questão de agenda. E parabéns pelo trabalho também. Você sabe que eu sou admirador do teu conteúdo no LinkedIn já há alguns anos. Tá, isso é recíproco. E por que você começou a estudar essa temática? Queria saber até um pouquinho da sua jornada, né? Claro. Você disse que foi desligado aí, como é que foi? Por que você se interessou pelo assunto e hoje é uma sumidade aí quando a gente fala em diversidade geracional, Stefan? Pois é, Thaís. Eu sou profissional de marketing, né? Eu sou profissional de marketing e vendas. Eu já atuo nessa área há mais de 10 anos. Eu sou jornalista de formação, né? Também trabalhei 10 anos como jornalista. Então eu tenho assim, uma carreira de uns 20 anos nessa área de comunicação e marketing. Mas em 2016 eu passei por um processo, né, de demissão, né? Eu saí de uma empresa, enfim, né? Eu estava com 39 anos, faltava um mês para completar 40 anos, e eu fui demitido porque houve um downsizing na empresa, né? Enfim, né? Estava numa faixa salarial já que já ganhava muito bem, enfim, a empresa passou por uma reestruturação. Acontece, essas coisas acontecem. E eu, naquele momento, né, com 2 MBAs, né, muita experiência de mercado, eu achei assim, vou me recolocar rapidamente. 7 meses depois eu ainda estava procurando emprego, né? E aí eu resolvi antecipar, né, um plano de empreender, que eu tinha, assim, empreender depois dos 50 anos. E eu resolvi antecipar esse plano, abri a minha empresa de consultoria em marketing e vendas e fui tocando a vida, né? Só que nesse período de 7 meses ali que eu estava desempregado, procurando uma nova posição no mercado, eu passei por pelo menos 2 situações de etarismo. Uma delas eu cheguei a avançar até a fase final de um processo seletivo, e a recrutadora me falou no final assim, olha, teu perfil é ótimo, Stefan, é excelente, só que nós vamos optar por outro candidato porque você está fora da faixa etária da vaga. Ela me disse isso claramente. Tipo assim, você é velho demais pra gente. Foi isso que ela quis dizer. Exatamente. E isso deve ter doído muito, sim, né? Eu tinha apenas 40 anos. Sim. Sabe? Eu só imagino uma pessoa de 60 anos o que passa, né? Se eu, naquele momento, com 40 anos, já fui considerado velho para uma posição de gerência, imagina uma pessoa de 60 anos. Mas aí a vida seguiu, né? Toquei a minha empresa, deu muito certo, comecei a dar cursos, consultoria de marketing digital, gestão de redes sociais, tal, aquela coisa, LinkedIn, inclusive tinha aqui em Curitiba, né? Aquela vez que a gente tomou um café, dando um curso de LinkedIn aqui e tal. E aí na pandemia, eu comecei a observar ali por final de 2020 muitos conhecidos e amigos, fora na minha timeline, pessoas de mais de 40 anos, mais de 50 anos, reclamando da dificuldade de recolocação. Aí eu pensei assim, nossa, mas de novo isso, né? Quando eu estava desempregado lá em 2016, eu percebia também isso assim, na minha timeline. Eu cheguei até a escrever um artigo no LinkedIn sobre isso na época, mas depois seguiu a vida. Bom, resultado, né? Início de 2021, eu pensei assim, né? Eu vou fazer um projeto de conteúdo no LinkedIn para colocar esse bode na sala, né? Eu já estava empreendendo há anos, né, Thaís? Eu não tinha, né, assim, nada a perder falando desse tema, né? Porque às vezes as pessoas ficam com medo de falar sobre alguns temas assim, polêmicos, né? Porque o sujeito está procurando emprego, não vai conseguir se recolocar. Aí eu disse, olha, eu vou fazer, tá? Eu resolvi empacotar isso, né, num projeto de conteúdo chamado Mais 40+.
E comecei a falar sobre esse tema em posts, em artigos. Eu fazia uns memes, até usava meu background de marketing digital, fazia uns memes, usei aquele meme da NASA, né? Coloquei lá a NASA olhando para aquelas contas, né, matemáticas e pensando assim, por que existem vagas com limite de idade? Sim. E aquilo começou a fazer muito sucesso para minha surpresa. Né? Assim, eu não esperava aquela repercussão toda. Aí eu criei uma página, inclusive, para o projeto, e essa página assim, teve 10 mil seguidores em questão de 2 meses. Assim. E no LinkedIn você sabe que uma página demora um pouquinho para... Né? E fora os meus posts assim, que viralizavam. Aí eu comecei a pensar assim, nossa, mas eu jamais pensei, né, que esse tema ia chamar tanta atenção. E aí, naquele mesmo ano, eu disse, olha, eu não quero ser mais um pitaqueiro de plantão. Sabe? Eu vou entender um pouquinho melhor esse tema, né? Porque não era a minha área RH, né? E aí eu fui fazer, então, eu descobri uma pós-graduação em mercado da longevidade na Fundação Getúlio Vargas. Não sabia que existia. Existe. E aí eu fui da segunda turma, inclusive, né? Já existia uma primeira turma. Aí eu participei dessa pós-graduação, né? Que levou alguns meses, né? Foi um ano inteiro após, né? Me especializei nessa área. E aí eu comecei a pensar, olha, agora eu sou uma pessoa que tem até formação na área. E aí eu decidi que eu ia, né, tentar ajudar as pessoas, né? E chega num ponto também que aquilo ganhou uma dimensão, eu disse, olha, eu vou monetizar isso de alguma forma, né? Vou começar a oferecer serviços nessa área, né? E vou tentar conscientizar o mercado, né? Porque cada vez que eu falava no assunto, Thaís, aparecia mais gente dizendo, sofri preconceito, não consigo me recolocar, a recrutadora me disse que eu sou velho demais. Mulheres, às vezes, de 37 anos me dizendo isso, na mensagem privada, né? Porque às vezes as pessoas não comentam ali no post. Então foi assim que começou a minha jornada com essa questão da longevidade, do combate ao etarismo, da diversidade geracional. Né? Eu entendi que era importante falar mais sobre esse tema, né? E tentar conscientizar as empresas. Aí eu transformei o projeto de conteúdo Mais 40 Mais numa empresa de educação corporativa e projetos especiais de consultoria nessa área de diversidade geracional. Né? Na verdade, a empresa vai para 2 lados. Né? A diversidade geracional, que é para a área de RH, conscientizar as empresas sobre a importância de ter profissionais maduros, né? Porque jovens, toda empresa que você vai, tem jovens. Né? Normalmente é 70%, 80% do quadro de colaboradores são jovens. E o outro lado da empresa, vamos dizer assim, é o mercado da longevidade. Conscientizar, aí vai mais para a área de marketing, de novos negócios. Né? Eu sacudi lá o diretor de novos negócios para que ele entenda que existe um mercado. Você sabia que existem 60 milhões de pessoas 40 a mais no Brasil? Nossa, muita gente. Sabe quanto é que movimenta essa economia prateada no Brasil, só no Brasil, Thaís? 2 trilhões de reais. É muito dinheiro na mesa. É muito dinheiro na mesa. E as empresas não estão atendendo esse público. Então, assim, por que esses temas estão ligados na minha visão? Né? Porque se você não tem profissionais maduros atuando no seu quadro de colaboradores, como é que você vai atender esse mercado gigante que movimenta 2 trilhões de reais e atende, ou deveria atender, 60 milhões de pessoas no Brasil? Então, uma coisa está ligada com a outra. Né? Então, eu estou tentando conscientizar o mercado, né, sobre a importância desses temas, né, a diversidade geracional e o mercado da longevidade, a economia prateada. Mas, principalmente, a raiz do problema está na falta de diversidade geracional, está na falta de profissionais maduros nos times. E o que uma empresa que tem diversidade geracional, o que ela ganha? Quais são as vantagens de se ter diversidade geracional? E depois eu queria que você falasse um pouquinho até para a gente definir o que é etarismo. Claro, perfeito. Então vamos lá, assim, o que a empresa ganha? Né? Eu acho que ganha diversidade de pensamento, de visões, né? Criatividade, mais produtividade. Tem essa questão financeira também, né? Você vai ter mais condições de atender um enorme de um mercado. Mas eu acredito que o mais importante também é não desperdiçar essa enorme mão de obra que está aí, que tem experiência de vida, Thaís. Hoje eu chego numa empresa, às vezes, assim, eu não encontro gente com cabelo branco, assim, sabe? É uma coisa impressionante. E aí, se você parar para pensar que o censo de 2022 aí do IBGE jogou na nossa cara, né? Que o Brasil é um país maduro. Né? Não tem mais essa história de país jovem. Isso aí já era. A tal da janela que o Brasil tinha que ter aproveitado já foi.
né? Então, assim, é uma questão, eu diria, matemática. Né? Em questão de tempo, vai ter mais profissionais maduros, e isso vai acontecer nos próximos 15 anos. Vai ter mais pessoas 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais, do que profissionais com menos de 40 anos. Só que a maioria das empresas ainda está rodando aquele chip dos anos 90, os gestores estão rodando esse chip dos anos 90 de que a maioria da população é jovem e de que profissionais maduros são ultrapassados, são cansados, são pouco criativos, que aí são reflexos da era digital. Né? A era digital transformou o jovem assim numa, vamos dizer assim, daquele profissional que só ele é criativo, só ele é inovador, né? Mas isso não é verdade. Né? E a gente vê aí todos os dias, e se a gente for um pouquinho mais para trás, né? Quem é que inventou a internet, né? Sim! Quem é que inventou todas as tecnologias Sim. que estão aí? São pessoas que hoje estão na faixa dos 40, Sim. 50 até 60 anos. E o que é etarismo, né? Você perguntou. O que é etarismo? O etarismo é qualquer tipo de preconceito de idade, né? E, inclusive, não precisa ser necessariamente contra profissionais maduros. Porque na outra ponta lá, nós temos o profissional muito jovem, né? O geração Z, que também está passando por um processo aí de etarismo. Né? É uma geração diferente, é uma geração que é nativa digital, totalmente, né? A geração Y, né, a anterior, ainda tem uma pequena parcela ali que ainda não nasceu já com a internet, com as redes sociais. E essa geração Z já nasceu com um celular né? Sim, já. Embaixo do braço. Eles já chegam e já querem touchscreen tudo, né? Exatamente. E eu não gosto de generalizações, né, Sim. Thaís? Então, assim, essa coisa, todo profissional maduro é cansado, não é criativo, é ultrapassado. Ao mesmo tempo, também tem essa generalização, às vezes perigosa, né? Todo profissional da geração Z é mimizento, é descompromissado. Né? Eu já tive funcionários, né, em empresas que eu trabalhei que eram da geração Z, e eu tive uma funcionária, uma vez uma colaboradora, que ela era super madura para a idade dela. Ela tinha uma maturidade que, às vezes, eu tinha que dizer para ela assim, relaxa, né? Você pode falhar. Sim. Você tem autonomia para falhar se for preciso. Você está aprendendo. Você tem 25 anos. Né? Então, a gente tem que parar com essas generalizações. Mas é fato que as gerações precisam se integrar para se conhecer um pouco mais. Né? Mas o que a gente está vendo no mercado hoje? As empresas ainda estão com uma grande maioria de profissionais jovens. E isso é uma coisa que precisa ser resolvida, porque ali na frente vai faltar mão de obra jovem. Porque a população está envelhecendo, as pessoas estão tendo menos filhos. Né? Se você sair na rua aí e perguntar para qualquer casal e quantos filhos tem, de cada 10 casais, 9 vão ser filho único. Alguns têm um pet. É verdade. Né? Então o mundo está mudando, assim, o mundo está envelhecendo. E a impressão que eu tenho, assim, que os gestores, né, eles não entenderam ainda o que está acontecendo. Outro dia eu estava assistindo aí, né, uma palestra aí num evento que eu fui, né, e eu achei muito engraçado, né, porque o palestrante lá pelas tantas disse assim, porque o jovem é o profissional do futuro, é o consumidor do futuro. Interessante. Assim, me deu vontade de rir até. O que vai acontecer? Nós todos vamos morrer, então? Assim, não é o jovem. Sim. Não é o profissional do futuro. O jovem não é o consumidor do futuro. O consumidor do futuro, o profissional do futuro é a pessoa madura. É uma questão de volume. Né? Então, as empresas têm que focar não só no jovem. Hoje, a energia está totalmente direcionada para o jovem. Você vê, assim, programa de trainee. Né? Há uns meses atrás eu fiz um post aí no LinkedIn sobre isso e até recebi ali uns desaforos ali de uns profissionais de RH, que eu recebo pela mensagem privada. Muito desaforo. Você não tem ideia das coisas que eu recebo, Thaís. Assim, aí o pessoal reclamou, o pessoal não gostou, né, do post e tal. Por quê? Porque eu mostrei alguns materiais de divulgação dos programas de trainee. Eu sou um profissional de marketing, estou sempre ligado, né, na forma como as empresas se comunicam. Né? Então, a comunicação das empresas está errada.
hoje se preocupa muito, né, com essa questão. Tem que ter uma pessoa negra. Tem que ter uma pessoa LGBT. Tem que ter um PCD. Mas ninguém está nem aí. As pessoas os gestores não estão nem aí para a pessoa madura. Você não vê no material de divulgação de um programa de trainee uma pessoa madura. Sim. E eu não estou falando de botar assim, uma pessoa ali, né, uma foto de um velhinho de 80 anos. Não, gente. Pode ser uma pessoa que aparenta ter 40, 50 anos. Se eu sou um profissional de 45 anos, de 55 anos, vamos dizer, né? Aí, o que é muito comum, aconteceu agora na pandemia. A pessoa tem 52 anos, decidiu se reinventar. Parou para pensar na vida na pandemia, decidiu fazer uma faculdade nova, mudou de profissão. Aí ela vai chegar lá, vai querer trabalhar lá num grande banco, ou numa dessas grandes marcas aí ela vai olhar lá para a comunicação da marca, para o anúncio do programa de trainee, e só vai ver gente jovem. Qual é o estímulo que ela vai ter para participar de um programa de trainee? Alguns, inclusive, colocam um limite de idade, que é ilegal, inclusive, é crime. Né? Isso está na Constituição. E tem até uma lei específica também, além da Constituição. Então, se eu tenho 52 anos, estou começando uma nova carreira, por que eu não posso ser um trainee? Né? Mas como é que eu vou participar? Né? Qual é o estímulo que eu vou ter para participar de um programa de trainee se eu não me vejo ali naquela comunicação? Não tem nenhuma representatividade. Falta representatividade, Thaís. É exatamente isso. Então, assim, por que está acontecendo isso? Porque se você for lá na comunicação lá da empresa, na área de marketing da empresa, você só vai ver gente jovem. Talvez até no RH lá, a pessoa mais velha lá no RH, talvez a gerente possa ter 32 anos. Então, eles não estão entendendo o que está acontecendo. Então, na maioria das empresas, é o dono da empresa que tem mais de 40 anos, mais de 50 anos, e depois tem um degrau. Às vezes até o dono é etarista. Ele pensa assim, não vou contratar um velho de 45 anos, só vai me dar incomodação aqui, né? Só vai ser cansado, vai ser ultrapassado. Vou contratar um jovem. Então isso acontece também. E às vezes até o gerente de RH, o diretor de RH, ou o diretor de marketing, quando tem uma segunda linha de diretores, né, na empresa, ele também é um profissional 50 a mais, 40 a mais, né? E aí ele também é etarista. Eu vou fazer essa provocação aqui porque é importante. Ele também é etarista. E aí ele não vai querer contratar. Só que aí na frente ele vai ser a vítima do etarismo. Porque no momento que a empresa se apertar, adivinha quem é que ela vai demitir primeiro? Esse profissional aí. Porque provavelmente ele ganha mais. Né? O plano de saúde dele é caro. Né? Então ele vai acabar sendo demitido. E aí, aquilo que ele não consertou, ele vai acabar. Né? É o famoso feitiço se virar contra o feiticeiro. Perfeito. Triste, perfeito triste. O que você trouxe, mas muito triste. Triste, mas real, Thaís. E na verdade, a gente pode sofrer um colapso econômico também, né? Perfeito. Porque se você tem toda essa população, assim, né? Como a gente, 40 a mais, 50 a mais, e essa população tem dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, como é que fecham as contas, né? Como é que a gente vai sobreviver? Exatamente. E assim, essa questão do colapso econômico, o governo parece não estar se preocupando. E aí, quando eu falo em governo, eu falo todas as esferas, né? Uhum. Ano passado, na campanha eleitoral, eu não vi nenhum candidato falando em programa para reinserção de profissionais maduros no mercado de trabalho. Pelo contrário, só via... Né, e ouvia candidatos falando assim, como temos que desenvolver programas para a inserção de jovens no mercado de trabalho. Só ouvia isso. E assim, o jovem, ele pode ter até dificuldade para se inserir no mercado de trabalho, mas cedo ou tarde ele acaba se inserindo. Cedo ou tarde ele acaba se inserindo. Agora, uma pessoa de 50 anos, se ela perder o trabalho dela, ela vai levar no mínimo 6 meses para se recolocar. Você sabe disso melhor do que eu. Sim. Né? Você deve ter clientes. Eu assessoro muitos profissionais, 40 a mais, 50 a mais. Claro que a gente acelera o processo de recolocação, porque eles estão com uma boa assessoria, mas mesmo assim tem posições que a gente tem que lutar para ir para a entrevista. E às vezes eu tenho vontade até de não colocar a idade no material, não colocar a idade no currículo. Porque a gente percebe, né, que tem o perfil, tem o fit, mas é barrado na questão
realmente da idade ali, às vezes até na inteligência artificial. É né? complicado. Eu tenho um mentorado agora, eu realizo mentoria de carreira, de reinvenção Sim. de carreira para profissionais aí maduros, né? E eu estou atendendo um profissional que me procurou aí faz um mês, mais ou menos. Ele tem 54 anos. Engenheiro. Ele está há 1 ano e meio tentando se recolocar. Já passou por pelo menos umas 3 empresas aí que auxiliaram ele, né? Tentaram auxiliar ele para se recolocar e tal. 1 ano e meio. Este ano agora, a Maturi, que é uma empresa aqui especializada também na reinserção e na recolocação de profissionais maduros, fez uma pesquisa em conjunto com a consultoria Ernst Young. As duas já fizeram duas pesquisas nesse sentido. Ano passado foi uma pesquisa com profissionais de RH. Depois eu posso compartilhar alguns números Sim. aqui. E esse ano fizeram com os profissionais maduros a visão deles em relação a tudo isso, né, etarismo. E entre os profissionais que estão buscando, né, recolocação, 36% deles, Thaís, estão há 2 anos procurando emprego. Nossa, é muito tempo. E a gente sabe que nem todo mundo tem perfil de empreendedor, né? Enfim, acontece, né? Mas 2 anos procurando emprego. 24% dessa turma aí são mulheres. Né? E se você começar a colocar um viés ainda de interseccionalidade, né? Ou seja, buscar outros tipos de preconceito, se essa mulher for uma mulher de 54 anos, negra, homossexual, nossa, vai ser ainda mais difícil ela se recolocar. E tem mais essa ainda, né? O etarismo, né? Ele é um preconceito que é o mais democrático de todos. Ele vai pegar todo mundo, Thaís. Vai. Verdade, a gente chega lá, né? Exatamente. Todo mundo vai envelhecer, né? Porque não tem outra opção, né? A outra opção a gente sabe qual é, morrer, né? Eu prefiro envelhecer, né? Então a gente vê assim, né? Eu costumo brincar, né, que tem a fila da diversidade nas empresas. Tem lá a questão de gênero, né? Colocar as mulheres em posição de liderança, está começando a acontecer. Tem a questão de raça, também tem vários programas, né? Tem a questão de PCD, que já está aí há bastante tempo, enfim, e também é um tema super importante. LGBT, né, também evoluiu muito nos últimos anos, essa questão de incluir pessoas, né, LGBT e tal. E aí vem, só aí em 5º lugar, né, vem a questão de gerações. Né? Só que, de novo, né, a questão do etarismo, e principalmente contra profissionais maduros, vai pegar todo mundo. Então, eu fico assim, eu acho curioso quando eu abordo uma empresa, né, um gestor de ESG, de RH, de treinamento e tal, e ele me diz assim, não, Stefan, nós vamos resolver essa situação de gerações, mas daqui a algum tempo. Primeiro nós estamos resolvendo essa questão aqui de raça, Sim. Sabe? Por que precisa ter essa fila? Por que a gente não pode contemplar tudo de alguma forma? Inclusive, essa pesquisa aqui, vou passar alguns dados. Pode trazer os aqui. dados, adoro os seus dados. Olha só que coisa impressionante. Ano passado, eu tinha comentado que a Maturi e a Ernst Young fizeram essa pesquisa, né? Ouvindo 191 gestores de empresas de 13 segmentos de mercado. Você vê que não é uma coisa assim, é só no varejo, é só na indústria. Né? Inclusive, a indústria até é uma das áreas que mais emprega profissionais maduros. Tem que reconhecer isso. Eu sei porque eu sou consultor do Sebrae. Sim. E eu atendo muitas indústrias lá no Rio Grande do Sul e eu vejo muitos profissionais maduros. Né? Enfim, mas veja só alguns dados dessa pesquisa que eu considero estarrecedora. Assim, né? Os dados são assustadores. Veja só. 88% das empresas não contam com políticas contra o etarismo em processos seletivos. 88? 88, Meu ou seja, Deus, quase 90%. Quase 90% das empresas não fazem absolutamente nada para evitar situações de etarismo em processos seletivos, que a gente sabe que é a porta de entrada para uma empresa e é exatamente onde costumam acontecer as situações. Né? Você falou há pouco aí da inteligência artificial, né? Dos GUPs da vida, né? Até assim, justiça seja feita. Não dá para culpar o GUP, porque tem uma pessoa que vai lá e programa o GUP. Uhum. Ou o GUP, eu estou usando o GUP aqui, mas pode ser qualquer outra, né? Tem uma pessoa que programa essa inteligência artificial para colocar lá assim,
olha, se esse profissional disser aqui que tem 47 anos, tira fora do processo. Alguém foi lá e botou um ponto de corte. Sim, exatamente. Quem faz o filtro é o recrutador, quem programa. Quem programa. Então não é... né? Então tem um ser humano etarista por trás da ferramenta. Então isso precisa ser dito. Então, quase 90%. 41% dos líderes não sabe nem exatamente, não tem uma visão clara do que é etarismo. Não sabem o que é etarismo. 41%. E aqui este outro número aqui também, ó, 57% das empresas pretendem realizar alguma ação de diversidade e inclusão etária. Mas só daqui a 3 anos, Thaís. E por que tem que esperar 3 anos? Não sei. Só para esperar a gente ficar mais velho? Não sei, pois é. E aí eu fico me perguntando assim, daqui a 3 anos. Daqui a 3 anos, alguém vai parar diante de uma tela de computador e vai pensar, vamos começar o projeto aquele então, para melhorar a questão da diversidade geracional. Você vai parar e começar o projeto. Isso vai começar a rodar mesmo dali a 1 ano, 2. Então nós estamos falando de 5 anos. E até lá, o teu cliente aí da tua empresa, Thaís, vai viver de quê? De luz? Sim, ele precisa se recolocar, ele tem que voltar para o mercado de trabalho. Como é que ele vai pagar os boletos? Sim. Falando português bem claro. Ele vai ficar esperando que a empresa decida que aquilo agora é... Esse tema é urgente. É isso que não caiu a ficha ainda, né? Usando uma expressão bem geração X. Né? Ainda não caiu a ficha, Thaís, dos gestores. Não caiu a ficha que esse tema é para ontem. Tá? Por quê? Porque o censo aí nos jogou na cara que nós estamos envelhecendo. E a empresa que contratar profissionais maduros agora, eu não tenho a menor dúvida de que vai ter uma vantagem competitiva em relação às outras. Porque você já está preparando o terreno para uma realidade ali futura que vai ser ainda mais de profissionais maduros, de mais profissionais maduros. E essa questão que eu falei também, né? Está crescendo também o mercado consumidor maduro. E aí, como é que uma pessoa de 25 anos de idade, ela não vai entender? A gente vê isso nas entrevistas de emprego já, né? E eu, inclusive, tenho uma opinião meio forte sobre a questão de colocar uma pessoa muito jovem para entrevistar uma pessoa sênior. Eu já tive casos, né, que eu vi, né? E assim, um amigo recentemente, inclusive, participou de um processo seletivo. 52 anos, ele estava sendo entrevistado por uma guria de 26, ali, 27. E aí, lá pelas tantas, ela perguntou se ele se exercitava. Aí ele disse, olha, eu costumo me exercitar, mas não tenho conseguido muito tempo nas últimas semanas por causa da minha mãe. Aí a guria fez uma cara de paisagem. Como assim a tua mãe? Ele disse, olha, a minha mãe tem quase 90 anos e eu preciso cuidar dela. Preciso levar ela ao médico e tal. Então você percebe que ela não entendeu o que estava acontecendo. Ela não tinha experiência de vida para entender, não teve a sensibilidade para entender, né, que aquela pessoa ali, ela é geração sanduíche, que a gente chama, né? Tem que cuidar. Eu sou geração sanduíche. Eu tenho 47 anos, eu tenho um filho de 11. Eu também. E eu tenho que cuidar, eu tenho pais vivos ainda. Ambos têm, o meu pai tem 81 e a minha mãe tem 79. E assim, eventualmente, né, ano passado, meu pai teve que fazer uma cirurgia lá em Porto Alegre, e uma cirurgia que até, né, uma pessoa de 80 anos nunca é simples, né? Mas não era assim tão risco de vida, né? Era botar uma prótese no joelho. E aí ele botou a prótese, enfim, e só que pegou uma superbactéria. E ficou 45 dias no hospital, tratando dessa superbactéria que podia ter tirado a vida dele. E adivinha quem ficou lá com ele? Eu. Né? Então, assim, e ainda bem que eu tenho meu próprio negócio, né? Mas imagina uma pessoa que é CLT, né? Que precisaria estar ali com o pai, né? Então, num processo seletivo, um recrutador precisa entender isso. Só que, às vezes, uma pessoa muito jovem, ela não vai ter essa sensibilidade. Ela não viveu isso ainda, né? Então, assim, que tenha pelo menos uma pessoa um pouquinho mais madura, mais vivida, né, para entender essas nuances, né? Sim, entender a realidade. Então eu acho assim que tem algumas coisas que precisam evoluir assim num processo seletivo, né? Porque talvez aconteça algumas situações de etarismo que até é inconsciente. São os vieses, né, São que a gente
carrega. E que orientação você dá para o profissional? O que ele faz para se reinventar, para se tornar mais empregável para o mercado? O que você aí fala pro profissional 40 a mais, né? Qual o caminho percorrer para ter mais chance de se inserir no mercado de trabalho e continuar na ativa? Eu acho que é fundamental estar sempre atualizado, né? Porque uma pessoa que tem mais de 40 anos hoje, Thaís, ela já tem que enfrentar esse cenário aí, né? Que é hostil. Sim. Né? É um cenário hostil, né? Que você já está tentando vencer vieses de que você é cansado, de que você é ultrapassado, de que você não é criativo, né? De que você é caro, que é uma outra questão também que depois a gente pode falar, né? Mas tem todas essas nuances, esses vieses aí, né? Então, assim, se esse profissional ainda está desatualizado, aí ele é praticamente carta fora do baralho. Tá? Então, a primeira coisa, você precisa se atualizar. Você precisa saber um pouquinho de inteligência artificial, você tem que saber, né, minimamente mexer em alguns softwares aí, né? Microsoft Office da vida aí, né? Saber mexer em algumas ferramentas. Você tem que entender um pouquinho, né? Você tem que estar inserido numa rede social, não pode chegar lá e não te encontrar numa rede social. Sim. Você que trabalha com isso sabe melhor do que eu, né, Thaís? Então você não pode ser um fantasma, não estar em nenhuma rede social, né? Você tem que entender um pouquinho de tudo. Esses dias eu até recusei um cliente porque ele não tinha WhatsApp. E a gente se comunica na Tetarga, na minha empresa, a comunicação tem que ser rápida, né? Então o e-mail eu já acho que é muito lento. E a nossa comunicação com o nosso cliente é via WhatsApp. E daí esse profissional falou, não, eu não uso WhatsApp e não vou usar. E daí eu pensei, poxa, se ele já está com essa dificuldade, com essa inflexibilidade, eu não quero nem como cliente, porque já entende? Porque como é que eu vou apresentar para o mercado uma pessoa que não tem WhatsApp? Provavelmente a comunicação dele vai estar muito restrita, ele vai ficar numa margem digital, né? Então, realmente tem outro lado também de pessoas que são inflexíveis, sim, né? Sim. Tem esse... Eu acredito muito na questão do perfil, sabe, Thaís? Sim. E até trabalhando com essa questão de diversidade geracional, né? Eu acho assim, a gente precisa começar a considerar mais o perfil da pessoa, tá? E não só a idade dela. É claro que para uma posição mais sênior, talvez seja necessário contratar um profissional mais velho, né? Porque ele já viveu algumas coisas, né? Ele já tem casca, né? Mas dependendo da posição, né? Não vai fazer diferença se é uma pessoa de 35 ou de 57. Tá? Falando de forma bem clara, né? Se é uma questão assim, de hard skill, talvez, uma pessoa de 35 tenha a mesma competência de uma de 57. Entrou soft skill na jogada? Bom, aí talvez a questão da idade pese, né? Mas, por exemplo, esse profissional que você está falando aí, ele é uma pessoa desatualizada, né? Ele precisaria se atualizar porque ele vai ter dificuldades, ele vai alimentar esse preconceito. Uma pessoa que mais de 50 anos não usa nem o WhatsApp, é complicado. Então, assim, acho que precisa se atualizar, né? Ou seja, precisa estudar, né? E pode ser desde o cursinho ali de curta duração ou até mesmo se precisar fazer uma pós-graduação, tem que fazer um investimento, né? Eu acho que precisa ter também assim uma resiliência muito grande, porque não é fácil. Não é fácil. Precisa ter muita saúde mental para aguentar algumas coisas aí que, se já é difícil um profissional jovem às vezes se recolocar, para um profissional maduro, né, precisa ter muita resiliência, né, muita força, né, mental assim para aguentar, né? Precisa realmente ter assim. E assim, acho que é importante também aí aquelas questões, né? Networking, né? Networking é fundamental, networking. Você está inserido, por exemplo, numa rede social como o LinkedIn. Hoje é inconcebível um profissional. Não, se você não tem LinkedIn, você não existe no mercado corporativo. Não existe. E eu, quando eu estou recrutando, eu até contratei uma pessoa 50 a mais que ficou anos trabalhando comigo e foi assim excelente. E o que me encantou foi que ela veio por uma indicação. E daí a primeira coisa, eu fui olhar o LinkedIn dela, né? Eu fui dar aquela stalkeada básica. Legal. E eu queria uma pessoa mais madura para a minha empresa.
E eu olhei no LinkedIn, o LinkedIn super bem escrito. Que legal. Ela editou a URL do LinkedIn e falei, nossa, ela tá avançada, né? Tá avançada. E daí eu fui olhar, tinha recomendação de outras pessoas, eu fiquei doida. Eu falei, ela que eu preciso. E eu me lembro que até era uma sexta-feira, eu pego meu WhatsApp e eu já comecei a falar com ela e tal. E eu queria até que ela viesse fazer entrevista, fosse tomar um café comigo no sábado. Olha só, não queria perder ela. Eu falei, eu não posso perder uma pessoa assim. E daí o que aconteceu? Ela não podia, mas na segunda ela veio até o escritório falar comigo, já saiu contratada. Que legal. E foi uma pessoa que agregou muito pra mim, pessoalmente, porque eu também sou, né, perfil empreendedor, às vezes impulsivo, às vezes quero resolver, apesar de ser, eu tenho 48 anos, às vezes, na época eu era mais imatura ainda, né? Sim. Então ela sempre falava, não, vamos com calma, esse problema a gente vai resolver com o tempo. Calma aí, Thaís. Eu lembro que ela até me mandava uns olhinhos assim no WhatsApp pra mim quando eu tava muito impulsiva. Ela era aquela pessoa que te segurava. Me segurava. Então, emocionalmente, né, profissionalmente, agregou muito pra mim. Era alguém que eu precisava, até para fazer um contraponto no meu perfil. Que legal. E agregou muito na empresa, porque ela tinha traquejo, experiência de vida. Experiência de vida. E tudo isso ela conseguia conter ali as crises, resolver com calma, tinha bastante resiliência. Então, a minha experiência foi realmente excelente. Mas esse é o valor do profissional maduro, essa experiência de vida, de entender assim que as coisas não acontecem, né? Esse é um problema, né? Aqui eu vou ser obrigado a fazer uma espécie de crítica, né, às gerações mais jovens, especialmente a geração Z. Ontem eu estava falando aí com um amigo e ele estava me dizendo exatamente isso, né? Que assim, às vezes tem um profissional de 23 anos que quer ser gerente em 2 anos, né? Com 25 anos ele quer ser gerente, com 29 ele quer ser diretor, né? Com 33 ele quer ser presidente da empresa e com 39 ele quer ser secretário-geral da ONU, né? Só que as coisas não acontecem dessa forma, né? Por que isso acontece? Porque essa geração, principalmente a geração Z, ela funciona na velocidade de um videozinho no TikTok. Só que não é assim que a banda toca na vida real, né? E aí o que acontece? Muitas vezes entram numa empresa, dali a 2 anos não foram promovidos, estão fazendo um bom trabalho, mas daqui a pouco não houve uma oportunidade, talvez aquela oportunidade que vai aparecer dali a 6 meses, Thaís, dali a 1 ano, mas não se aguentam. Ah, não estou sendo valorizado, então vou embora. E aí não para em lugar nenhum. E não, você pega um currículo assim, 6 meses num lugar, 2 anos no outro, 1 ano aqui, 8 meses aqui, né? Às vezes 6 meses. O que você entregou em 6 meses, gente? Vamos combinar, né? O que uma pessoa entrega em 6 meses numa empresa? Desculpa, mas você não entrega nada, né? É muito pouco, a não ser que você seja assim um profissional fora de série. Sim. Né? E a gente sabe que isso não é toda hora que aparece, né? Então, assim, a diversidade geracional é importante por causa disso também. Vai ter o profissional maduro que vai encostar no mais jovem e vai dizer assim, calma, Stefano, seja mais paciente, né? Quem sabe você, né? Eu tinha um chefe, né? Quando eu tinha 28 anos, eu tinha um chefe que tinha 45 na época, e uma vez ele me disse uma frase que eu nunca esqueci. Stefano, quem sabe você dorme sobre o problema? E amanhã a gente conversa. Tá? A gente vai acabar tendo uma discussão aqui e tal. Eu vou te falar alguma coisa que você não vai gostar. Você vai me falar alguma coisa. Nada como uma noite de sono para a gente pensar melhor. Seja paciente. A gente pode resolver esse problema amanhã. Né? Essa é a sabedoria da pessoa madura. Né? De que as coisas não precisam ser resolvidas assim para ontem. Mas é essa questão, né? É tudo muito rápido hoje em dia. Né? E a era digital, né? Ela também proporcionou isso, né? Que as pessoas querem resolver todas as coisas muito rápido. Né? As pessoas estão sem paciência. Só que tem coisas que não se resolvem. Né? E você, como uma profissional de RH, Thaís, sabe melhor do que eu, carreira não se constrói da noite para o dia. Não é assim que funciona. Né? Então, você precisa ter mais profissionais maduros para dar uma acalmada nesse pessoal, que está, assim, muito acelerado. Então, assim, eu acho que é um grande desperdício assim, as empresas não enxergarem esse valor do profissional maduro. E aí aquela coisa assim, mas ele vai custar muito caro. Que essa é uma bronca que eu tenho. Sim.
que é uma pessoa cara? O que é um profissional caro? O que é um profissional barato? Como é que se avalia isso? Eu sou profissional de marketing, né? Eu penso em valor, não em preço. Então, assim, o que é caro? Se a Thaís, né, ela ganha lá 15 mil reais, né, e ela traz para a empresa 30 mil, a Thaís é cara? Não é cara. A Thaís é barata. Sim. Né? Então é isso que tem que pensar, né? Quando você, né? E toda a questão da experiência de vida que esse profissional pode trazer para treinar outras pessoas também, né? Então esse negócio de caro e barato é muito relativo. É muito relativo. Outra questão, né? Que eu estava falando antes do trainee. Uma pessoa de, sei lá, de 49 anos que decidiu mudar de carreira, fez uma faculdade, terminou a faculdade, está ali com 53 anos, ela está começando uma nova carreira. Talvez ela já tenha até guardado um dinheirinho durante a vida. Né? Talvez ela tenha já casa própria, tudo. Né? Os filhos criados. Então, assim, ela não vai precisar ganhar 10 salários mínimos. Sei lá, né? Estou jogando um número aqui. Então, e numa posição de começando uma carreira, ela pode aceitar um salário menor, mesmo que ela tenha 53 anos. Porque ela está começando uma nova carreira. Sim. Se amanhã eu começar uma nova carreira, como é que eu vou chegar numa empresa assim, quero ganhar 20 mil reais? Não é assim. Só que aí essa pessoa participa de um processo seletivo e acontecem situações como aquela que aconteceu lá em Florianópolis, acho que ano passado, que vazou lá um e-mail e a recrutadora dizendo assim, esse aí esse aí cozinhou demais, né? Passou do ponto. E aí descartaram o cara porque ele tinha 43 anos. Então tem situações assim bizarras, né? Que a empresa nem considera o profissional só por causa da idade dele. Ela nem considera, né? Que aí é o ponto de corte que a gente estava falando da inteligência artificial. Se o profissional maduro, né? Esse profissional ali de 47 anos ali, ele não consegue nem ultrapassar ali, né? Nem entrar no processo seletivo, porque ele foi limado no GUP, como é que ele vai provar o valor dele? Né? Eu tenho um amigo, né, que lá no Sul, lá, que ele tem uma empresa de recrutamento e seleção e tal. Ele me contou, há uns 2 anos, ele me contou que ele estava atendendo uma empresa e a empresa disse assim, olha, nós precisamos de uma pessoa aqui para ser gerente de vendas, mas tem que ser só até 35 anos, tá? Arruma para mim aí e tal. E aí, né, ele começou a pesquisar no mercado e tal ali, né? E aí tinha lá uma pessoa, lá uma profissional de 52 anos com farta experiência de gerente de vendas, tinha passado por várias empresas, estava desempregado. Aí ele disse para o cliente dele, você não quer experimentar ela aqui? Entrevista ela. Olha a experiência dessa mulher. Mas 52 anos é complicado, hein? O cliente falou para ele, mas por quê? Experimenta. Ela é uma pessoa super ativa, tal, uma pessoa, né, super atualizada. Entrevista ela. Pois entrevistou. A pessoa foi contratada. Olha que legal. Uma equipe toda jovem, né, assim, e tá lá, trabalhando com... Então, assim, ele conseguiu vencer o viés etarista do cliente para entrevistar essa pessoa foi contratada, tá entregando. Que legal. Nossa, muita informação. Estamos chegando já ao fim do nosso podcast, passou rápido. E eu queria que você deixasse uma mensagem final. E eu não sei se você tem dica de sites, de livro, o que você tiver de dica aí, de orientação, pode deixar. Também fala quais são suas redes sociais, claro, Stefan. Perfeito. Bom, Thaís, quero agradecer aqui mais uma vez pelo convite, né? Foi um prazer aqui estar falando desse tema que eu sou apaixonado, né? Um Sim. tema que me encantou muito, que me encanta muito já há alguns anos, né? Porque eu não vou chamar de injustiça, né? Eu prefiro usar a palavra desperdício, tá? Que está acontecendo no mercado. Né? Então, eu quero deixar aqui uma mensagem para que gestores, né? Porque se a liderança não muda, né? É difícil mudar o que está abaixo da liderança. Então, eu quero deixar um recado aqui, olhando para a câmera até aqui, né? Para as lideranças, para os gestores, né, que estão assistindo aqui o teu podcast ou ouvindo lá nas plataformas de áudio, né? Que reflitam sobre esse tema, né? Se quiserem me chamar para um café virtual, né? Para a gente trocar uma ideia, quem sabe fazer algum trabalho. Eu trabalho com educação corporativa, cursos, palestras, roda de conversa. Trabalho também com projetos especiais de consultoria nessa área de diversidade geracional, na área de mercado da longevidade, combate ao etarismo,
pode me seguir lá no LinkedIn, né? Stefan Ligoc, ou seguir lá Mais 40 Mais no LinkedIn, no Instagram. E tem muito conteúdo. Eu provoco umas reflexões, né? Hoje eu publiquei um post lá que já está viralizando lá, que eu coloquei lá 5 perguntas etaristas que nenhum recrutador deveria fazer, né? Que está lá, que eu provoco reflexões porque eu acho que a gente tem que sair dessa caixinha, né? De pensar de uma forma que não é a realidade do mercado hoje, da sociedade, né, Thaís? Então nós precisamos superar alguns vieses, né? Todos nós somos etaristas em desconstrução. Tá? Então a gente precisa... Quem nunca, né? Quem nunca fez aquele comentário assim, né? Ah, mas aquele ali tá velho demais para fazer tal coisa, né? Até mesmo a gente, né? Ah, será que eu faço isso? Será que eu ainda tenho idade para fazer isso? Sim. Né? Será que eu tenho idade para começar um novo esporte? Será uma mulher? Será que eu tenho idade para usar tal roupa? Né? A gente precisa superar esses viés, né? E, enfim, eu quero agradecer mais uma vez aí, né? E assim, uma dica de filme, vou deixar aqui, né? Uma dica de filme sensacional, tá na Netflix, né? O NIAD, né? Que fala exatamente, né? Retrata, recupera a trajetória de uma nadadora norte-americana. Ah, eu já vi. Já viu? Eu não assisti, eu já vi a propaganda, o trailer, quero assistir. Filme sensacional. Uma nadadora que aos 60 anos, ela foi nadadora até os 30 anos de idade, virou comentarista de esportes, de natação, e aos 60 anos resolveu, enfim, que ela tinha que cumprir lá um propósito de atravessar a distância lá entre Cuba e a Flórida. 160 quilômetros aos 60 anos. É um filme realmente inspirador, né? E assim, no sentido de carreira na maturidade, né, tem uma outra série na Netflix, que é o Como Viver até os 100 anos. Né, que eles apresentam lá cidades no mundo, regiões do mundo. Eu assisti. Já assistiu? Assisti, maravilhoso. Que mostra ali, né, como as pessoas podem cuidar da sua saúde e viver muito mais e melhor. O que prova, né, que essa questão da idade é muito relativa. Cada vez eu me convenço mais, Thaís, né, que idade é apenas um número. Assim, né? Quando eu vejo atletas de 60 anos, 70 anos correndo, às vezes com uma saúde melhor do que uma pessoa de 30 anos, eu fico me perguntando até onde a gente vai, assim, né? Porque uma pessoa se cuidando, é claro que ela não vai ter a mesma capacidade física de uma pessoa de 20 anos, mas ela vai ter uma boa condição assim, de viver muito bem e viver muito e muito bem. Certamente, eu tenho certeza que eu vou viver muito mais de 100 anos e estou trabalhando forte para viver bem, né? Somos nós dois. É nós, então. Gratidão, Stefan, volte mais vezes. Também te convido para fazer mais lives, assunto muito necessário. Muito obrigado. E você que está assistindo, o que você achou? Deixa aqui seu comentário. Se você está em recolocação também, aproveita para vender o seu perfil, para fazer seu pitch nos comentários. Muitos recrutadores acompanham o meu podcast. Então, é uma oportunidade de você ser visto. Um beijo e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.